Vamos agora aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento. A gente sabe que a gente tem a corrente elétrica, a gente tem a diferença de potencial, a gente tem todo esse problema, vamos dizer assim, no nosso dia a dia de manutenção. Agora a gente tem que entender um outro conceito básico, assim como a gente já entendeu o que é uma corrente elétrica, o que provoca esse deslocamento de energia elétrica, a gente tem que entender um pouquinho do magnetismo. Ele é definido como uma propriedade de um objeto em atrair partículas metálicas. Bom, primeiro tópico, é importante lembrar que um objeto que possui essa característica, o magnetismo por si só, ele tem a tendência em atrair certas partículas metálicas. Por quê? Vamos abordar aqui o nosso globo. Não sei se você já estudou em geografia, que o nosso polo norte geográfico, ele não é o nosso polo norte magnético, é invertido. O fluxo normalmente é de norte para sul. Então quando você tem um ímã, se você já desmontou ou já pegou um som antigo, se você pega um ímã, ele não vai ser atraído por qualquer tipo de metal. Você tem que ter um metal específico, que a gente vai ver o tipo de metal que é. Mas o que a gente tem que levar em consideração aqui? A nossa bússola, alguns equipamentos de precisão, eles vão trabalhar de acordo com o campo magnético da Terra. Então, quando você aproxima qualquer outro tipo de material, haverá uma interferência. E, novamente, vamos gravar aqui o fluxo do campo, vamos colocar assim, ou das linhas de força, como é dito até mesmo na apostila, é de norte para sul, impreterivelmente. Sempre de norte para sul. Agora a gente tem que entender o seguinte. Lembra quando eu falei há poucos segundos atrás que alguns metais atraem, outros metais não atraem? A gente vai dividir em grupos. Para quê? Cada material, como a gente já viu em outros módulos, até mesmo se você já fez um módulo de materiais aeronáuticos, cada um tem as suas características. Certas características são inerentes àquele tipo de material. A gente tem que entender um pouquinho mais como isso funciona agora. O grupo 1 que a gente vai colocar aqui são os materiais paramagnéticos, ou seja, eles possuem seus elétrons desemparelhados ou desalinhados. Mas, o que tem esse mas? Quando a gente expõe esse material a algum tipo de campo magnético, eles vão se alinhar e ele vai acabar se tornando um material magnético. Quer um exemplo disso? Pega um ímã desses de geladeira e coloca do seu lado ali numa mesa. Se você pegar um clipe de papel e você colocar ele ali do lado, sozinho, sem nada, o clipe vai ser atraído pelo ímã, beleza? Tranquilo. Agora, se você pegar esse mesmo ímã, tira de perto do clipe, tirou. Agora pega o seu clipe e tenta atrair alguma coisa. Ele não vai atrair. Mas se você pegar o ímã novamente, colocar próximo dele e colocar próximo de um terceiro item, um ímã, um outro clipe de papel, por exemplo, o que vai acontecer? Os dois vão ser atraídos. Então você percebe que esse material ele não tem uma característica normal, mas quando exposto a um fluxo, a um campo eletromagnético, um campo magnético, ele vai ter essa propriedade, entre aspas, criada. Então, basta serem expostos a um campo magnético que eles vão ser alinhados com o mesmo. Exemplo, o alumínio. O alumínio, mas ele tem uma fraca atração por ímãs. Ele não é, vamos dizer assim, o padrão dele ter essa característica. Então é uma característica que mesmo induzida, ela acaba sendo fraca. O grupo 2 são os materiais diamagnéticos. Quais são esses materiais? Por definição, são os materiais que, se colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido. Vamos lá. O que aconteceu? A gente falou agora no exemplo anterior que a gente pega um ímã e atrai um clipe e aquele clipe agora consegue atrair outro clipe. Ó, beleza. Neste caso aqui é o contrário. Se você coloca um ímã próximo, ao invés dele ser atraído, ele vai ser repelido. Eles não vão ser atraídos pelos ímãs. Quer um exemplo disso? É o material do bismuto. Temos agora também o terceiro grupo, o grupo 3, que são os materiais ferromagnéticos. Quando esses materiais são submetidos a um campo magnético externo, eles adquirem um campo magnético no mesmo sentido do qual foram submetidos, que permanece quando o material é removido. Bom,
vamos lá, a gente já viu o que é atraído, o que é repelido, e esse aqui, ele vai se diferenciar do grupo 1 pelo simples fato de que, quando você remove esse ímã, esse campo magnético da proximidade, ele vai manter essa característica. Entenderam o que é que vai acontecer? Você vai induzir uma característica de ser atraído ou de atrair outros metais em um metal que, em teoria, na prática, não tinha essa característica. Um exemplo disso é o ferro.